Eu não sei se o artista se desliga do mundo ou se ele se aproxima do mundo. Como detetives selvagens que somos, aonde estamos tateando algum lugar dentro de nós, através da manipulação de materiais, conceitos e gramáticas do mundo, estamos tentando, eu acho que um processo de aproximação e de comentários de lugares que talvez a linguagem sejam imprecisos. A linguagem, eu digo, a linguagem verbal. Onde há, então, a manifestação de identidades muito ocultas que existem dentro da gente o tempo todo, que vão ver o mundo de diferentes maneiras. A gente só dá voz ou dá canto a elas. É sempre, né, um desafio lidar com esse surgimento de alguma coisa que espanta e que produz um sentido, que a gente não sabe muito bem como falar sobre esse sentido, como traduzir em palavras aquilo que está ali, né, meio periclitante, mas que é instigante, que está sugerindo uma série de coisas e que, portanto, de onde que está vindo isso? Né? De um modo geral, a gente tende sempre a deslocar esse pensamento que está meio que em ebulição na obra para tentar, né, transferir isso para o artista. O que o artista pensou quando fez isso? Mas eu acho que esse é o ponto, é aí que eu acho que o pensamento da arte, né, não encaixa, né, porque o que o artista pensou é absolutamente pertinente e absolutamente faz parte, né, do que se produziu ali, mas, de alguma maneira, vamos chamar isso, né, porque é a palavra, né, que se canonizou depois, essa dimensão inconsciente que se desloca sem intenção para a obra, pensa. E é isso que, de alguma maneira, a arte tem de contribuição, né, que é mostrar um pensamento que não é um pensamento consciente. É um ato de liberdade, é um ato de descoberta contínua na relação entre meu instinto, minha intuição, que está dentro de mim, que seria a coisa do inconsciente, mas tem muito a ver com o mundo externo também. Como é que atua o tempo todo esse mundo interior e esse mundo exterior? Então, eu acho que é um ato de liberdade que eu preciso criador e que eu não estou preocupada, eu nunca estive com a estética, mas sim com o ato de criar e de revelar alguma coisa que vai dizer quem eu sou por dentro. Alguma coisa que não tem nada a ver com o mundo externo, eu quero saber alguma coisa que tem interno. Aí eu comecei, através de uma fruta, uma simples fruta, fazer dali um desenho. E o desenho saiu alguma coisa do fundo do mar. E aí eu passei a desenhar figuras do fundo do mar, imagens que vinham lá do inconsciente e tal. Então eu acho que a arte, o mais interessante é o processo. Para mim, a coisa mais importante é o processo. Quando o trabalho está pronto, tudo bem. E agora? Aí vem o vazio. Eu era uma desenhista que ela me chamou para ir trabalhar especificamente com um desenhista que estava há 20 anos sem falar, sem se comunicar e sem desenhar. Então, ela me pediu para ficar ao lado dele, quieta, em silêncio, para ver se eventualmente, quer dizer, para ver o que ia acontecer. E aí eu fiquei ali do lado e ele passou a expressar-se novamente. Ele não desenhava há muitos anos e não falava há 20. Passou a falar comigo e a desenhar. Me fascinava essa coisa de como é que eu, de fora, pudesse provocar uma pessoa que não faz nada a fazer. Onde está o limite entre o que é artista plástico e o que não é, e essas pessoas singulares? O indivíduo, o artista, o poeta, seja lá quem for, vai, cria e sabe a viagem de volta. Agora eu vou parar. Tem estratégia de resgate. Eles não sabem, eles às vezes não sabem. Ele faz uma coisa que não sabe mergulhar, não sabe. Tem uns que pintam, tem papel, tem que pintar para fora. É ilimitado, entendeu? A gente não sabe qual é o anseio dessas coisas. Isso é genial, né? O processo criador é muito rico, né? É uma coisa muito intensa. Até onde parar, onde não parar. Com o tempo, né, essa rotina de ateliê vai fazendo com que você se torne extremamente previsível para você mesmo, né? Você não aguenta mais. Como você começa um trabalho, você procura outras maneiras para encontrar
matrizes assim perpendiculares ao seu processo para tentar trazer algo novo. Eu voltei a trabalhar no ateliê e comecei a fazer o seguinte: eu trabalho agora com 2 papéis gêmeos. Eu começo com um papel como se fosse o papel da intenção. É ali que eu vou fazer o que eu acho que eu estou querendo. E o outro papel é o papel da não intencionalidade. É onde eu limpo o pincel, é onde eu anoto um telefone se alguém liga, é onde eu faço um desenho próprio, pornográfico, alguma coisa assim. Dali a algum tempo eu me obrigo a trabalhar no papel da não intenção, de forma avaliando que já tem essa pergunta gráfica que já estava no ar. E o outro papel, que era o papel que até então eu estava tratando com o maior cuidado, tentando não sabotar, eu agora era obrigado a fazer uns gestos pouco pensados. E eu vou nesse intercâmbio. Até que no momento eu sinto que eu tenho ambos tão contaminados de forma equivalente, com intencionalidade e acidente. Eu fico mastigando umas imagens poéticas na minha cabeça enquanto estou trabalhando, justamente para pensar em que momento eu estou sendo aventureiro, em que momento eu estou sendo consequente. Aí eu inventei quase que uma fábula, assim, que é um lobo que toda noite vai comer as ovelhas de um pastor. E aí o lobo tenta matar a coisa, fazer com elegância, porque ele mata por alimento, ele mata por uma insurreição. Ele tem um motivo para fazer aquele sacrifício, para abrir uma beleza naquele processo, que eu acho que é um processo sempre violento que a gente atravessa, às vezes, quando está trabalhando. Mas como ele não é bem sucedido toda vez, ele tem que matar muito. De manhã, o pastor verifica o que aconteceu, mas não odeia a besta. Ele aproveita para pegar carne, ele aproveita para colher lã, ele aproveita para remendar a cerca. Até que você, no final das contas, descobre que talvez quem tenha a chave do cativeiro do lobo é o próprio pastor, ele é que solta o lobo. E aí o artista tem esse pé na tradição, esse pé na conceitualização, que seria o pastor, que é quem vai cuidar para ver se tem consequência aquela primeira vez. A potência de criação, ela está em todo lado, né? A potência de criação, você não precisa definir o artista, né, por ela. O artista simplesmente dá vazão na sua atividade a esse tipo de espontaneidade, né? Agora, esse fio, vamos chamar da tradição, né, que é o que de alguma maneira permite a vocês artistas, por um lado, definirem o momento de parar, terem algum tipo de intenção, deslocarem aquela obra para todo um circuito, um conjunto. Tudo isso diz respeito ao artístico aí, né? Mas o artístico, ele pode ser criativamente, poeticamente, ter potência de pensamento mais ou menos, né? E essa potência não vai estar ali definida, porque o artista não vai conseguir definir isso, né? E às vezes o artista faz um trabalho e não gosta, gaveta. Fica lá, não presta, mas pode ser que depois eu trabalhe em cima dele. Aí vai fazer outro. Chega um dia, olha, não tá ótimo. Não, tá faltando um traço isso aqui. Pronto. Ou então rasga. Vira lobo também. Eu me lembro conversando com um Berliner uma vez, de uma pintura que tinha lá, até na exposição do Pipa, lá no MAN, e tinha uma pintura que eram aquelas pinturas estranhas de um acidente com um carro, né? E aí eu falei, poxa, Berliner, eu sempre fico passando aqui, fico vendo, é diferente a pintura do carro, do capô, do que das pessoas, tinha uma paisagem. Ele falou assim, Camilo, eu vou te falar uma coisa, eu tive a maior dificuldade em pintar o carro e esse capô, porque eu tinha muito poucos exemplos de boas pinturas com o carro. Gente, paisagem, tem a história da pintura toda me ensinando, digamos, né, caminhos. O carro eu trabalhei muito, então isso criou um estranhamento no próprio processo, que ficou ali ele se debatendo com aquele trabalho, né? Charles Hodgson dá um exemplo simpático também, ele fala sobre quando os barcos passaram a ser a vapor, e os cascos de metal
E havia toda uma história de fazer barcos à vela, galeões espanhóis com grandes superfícies de madeira. E quando os primeiros barcos começaram a ser retratados, os barcos daquele presente, não tinha tradição. Não tinha referencial para saber como interpretar pictoricamente aquela superfície. E isso é sempre um drama. Agora imagina quando a gente está tentando fazer isso... tentando lidar com representações de lugares que a gente nunca foi o tempo todo. A gente confunde, como o náufrago confunde céu do horizonte. A gente acha que quer chegar naquele lugar. O porto seria ali, mas o bordo é tão barroco que a gente confunde, acha que parou ali, mas o milagroso, talvez, é que não paramos. E aí, em determinados momentos, o que dá caminho é a estrela de um vaso grego feito há 430 anos. Ele é um mapa e fala assim, eu não estou sozinho nesse... Dá para continuar, porque isso de alguma maneira fez contato comigo também. O James Joyce tem uma história engraçada, porque a filha dele era esquizofrênica, né? E tratava com Jung. E ele descobriu uns escritos da filha e ficou muito surpreso, porque tinha uma desconstrução da linguagem muito parecida com a dele, que fazia aquilo literariamente. E ele levou para o Jung e falou assim, olha, ela está fazendo isso, será que isso não é um bom sinal? Ou então para mim é um péssimo, para mim, né? Tem alguma coisa aqui em comum. E aparentemente o Jung teria dito, olha, a diferença é que onde você navega, ela naufraga. Se há um milagre, né, na arte, na filosofia, é você conseguir manter, né, um diálogo atual com Sófocles e com Platão.